O administrador do distrito de Vanduze foi afastado do cargo por alegada suspeita de corrupção e abuso de poder. O Gabinete Central de Combate à Corrupção já está a investigar o caso que lisou o Estado em pouco mais de 10 milhões de meticais. Em cerca de um ano sob o comando de Sábado Malenza, a administração do distrito de Vanduze registrou um rombo financeiro de mais de 10 milhões de meticais. A STV ouviu a ministra da Administração Estatal e soube que Sábado Malenza foi afastado para dar lugar à investigação. Este é um processo que ainda está em investigação e é pela mesma razão que achou-se por bem que há alguma ginástica que devia ser feita, no sentido de colocarmos as pedras certas no momento certo, para ver se podíamos colmatar algumas fragilidades e irmos reforçar a outra área. A Procuradoria Provincial de Manica não cita o nome de Sábado Malenza por razões processuais, mas revela que foi aberto um processo-crime de corrupção, abuso de funções e peculato contra 6 servidores públicos do governo do distrito de Vanduze. Neste momento o processo encontra-se na fase de acusação, em sede do Tribunal Provincial, e no mesmo envolve valores no total de 10 milhões 128 mil e 106 meticais. O caso já é do domínio do presidente da República, que promete indicar para aquele distrito um novo administrador. Assim que falei do administrador, eu vi outros, quando o diretor provincial estava a falar, estavam à procura do administrador dele. Está onde? Está onde? Não se preocupem, eu tenho outro trabalho para o vosso administrador. Há de ir para fazer, há um outro trabalho que ele tem que fazer e sabe bem. Por isso, não se preocupe para isso. Vamos trazer outro administrador. Enquanto o novo administrador não é indicado, os destinos do distrito de Vanduze estão a título interino nas mãos do administrador Estevão Rupela. A Comissão Mista para o Diálogo Político terminou em instantes mais uma sessão de conversações para a paz no país. Naquela que foi a sessão mais longa desde que o diálogo retomou, apenas houve promessas de que, em breve, serão anunciadas boas novas para o país. Como sabem, os mediadores apresentaram depois de terem trabalhado com as duas delegações separadamente, apresentaram uma proposta que foi apreciada na sessão plenária e foram introduzidas, as contribuições levaram à introdução de algumas emendas, algumas alterações ao texto, ao conteúdo do texto, e neste momento cada delegação vai pensar, vai refletir, vai fazer as consultas que achar útil fazer para, na próxima sessão, que terá lugar na próxima quarta-feira, já vamos dizer isso, se examinar depois, de novo, esse ponto da agenda que diz respeito à governação nas 6 províncias. A outra questão que foi amplamente discutida, aprofundadamente discutida, foi a necessidade de os mediadores visitarem o presidente da Renamo lá onde ele está, que depreendemos que é uma chamada Gorongosa, mas a Gorongosa é uma coisa muito grande, mas há algures na Gorongosa, e discutiu-se como é que tecnicamente se pode fazer essa visita, garantindo a eficácia e a segurança dos mediadores. Há algumas ideias. Existe a ideia de, tecnicamente, um grupo de trabalho estudar e apresentar propostas que satisfaçam a deslocação e a segurança dos mediadores. Também aqui há uma reflexão a fazer de ambas as partes para trazer, eventualmente, propostas concretas na próxima reunião, que terá lugar quarta-feira, às 9h30 da manhã, neste mesmo local. Portanto,
Portanto, este é o trabalho feito. Com mais uma vez, queremos dizer que não há anúncios muito espetaculares, mas há trabalho realizado e está em curso. E esperamos que, com a continuação da ajuda dos mediadores e a boa vontade e compreensão das duas partes, consigamos brevemente dar boas notícias aos moçambicanos e à comunidade internacional. Ecos, portanto, do briefing que foi concedido logo a seguir a este encontro da Comissão Mista do Diálogo Político no país. 5 operadores de transporte interprovincial retiraram seus autocarros de circulação devido aos ataques armados ao longo da Estrada Nacional número 1 e outras vias. Ao todo, contam-se mais de 20 autocarros parqueados. Além de causar mortos e feridos, o conflito político-militar está a causar prejuízos financeiros a várias pessoas e instituições. Os transportadores de passageiros de carreira interprovincial estão entre os prejudicados. Nos últimos 3 meses, por exemplo, pouco mais de 20 autocarros deixaram de operar após os proprietários desistirem por receio de ataques e devido à falta de passageiros. Para os carros que vão para a zona centro e norte, não há nenhum carro que não foi vandalizado. Todos eles foram vandalizados. E são voltadas somas de valor para a recuperação dos autocarros. Então, 5 empresas já parquearam suas viaturas a esperar que a situação melhore. O representante da Associação dos Transportadores de Carreira Interprovincial admitiu que mais operadores podem desistir se o conflito prevalecer. Não conseguimos transportar, principalmente para a zona centro e norte. Tirávamos daqui da junta, se vem por dia, 7 a 8 carros. Mas hoje, às vezes só tiramos 2 a 3 carros também não cheio, com 15, 10, 20 passageiros. Entretanto, a situação não está fácil, a situação está difícil e algumas empresas, a maior parte das empresas, nem sabem como vão cumprir com as suas obrigações bancárias. O terminal interprovincial da Junta é o principal do país, servindo de ponto de convergência de autocarros de carreira interprovincial. Neste local, operam cerca de 500 autocarros que se deslocam a diferentes pontos do país. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique considera que um acordo para a paz não sairá entre o governo e a Renamo e defende o envolvimento de outras forças da sociedade. Davis Simango aponta a necessidade de desarmamento de partidos políticos para a construção da democracia. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique referiu que neste momento o país encontra-se empobrecido e o Estado está frágil, dada a situação que se atravessa. Para Davis Mbepo Simango, urge a necessidade de se alterar este quadro, porém, avança que um acordo para a paz não sairá entre o governo e a Renamo. O país está empobrecido, o Estado está frágil, há uma necessidade de mudarmos esse estágio. Infelizmente, os moçambicanos estavam convencidos que teriam a paz o mais cedo possível. Não está a acontecer. Entre os dois, não vamos ter um acordo definitivo. Entre os dois, lidam-se entre pessoas que são surdas e mudas. Portanto, cada um quer mostrar a sua pujança, cada um quer mostrar a sua robustez, ignorando aquilo que é o interesse básico dos moçambicanos. Davis Simango acrescenta ainda que não se constrói a democracia com partidos armados, mas sim com forças políticas que tenham ética. É preciso que os moçambicanos compreendam de que em democracia não se construi a democracia com partidos robustos, não se constrói com a democracia com partidos ditos armados. Portanto, hoje temos 2 partidos armados. Não se constrói a democracia com partidos pujantes. Constrói, sim senhora, com a democracia, com partidos com ética e partidos com consciência. Davis Simango encontra-se em Nampula desde a última sexta-feira para avaliar o nível das atividades realizadas pelo seu partido nesta província. 2 pessoas morreram carbonizadas após um acidente de aviação na estrada circular de Maputo, na zona do Xiango, na madrugada de sábado. A polícia suspeita de excesso de velocidade. Melhor que o excesso de velocidade seja a causa do acidente. A imagem que o telespectador vê
é o que sobrou de um Mercedes-Benz ligeiro que ficou irreconhecível após o condutor perder o controle e ir atingir uma parede nas bermas da estrada circular de Maputo. O condutor despistou-se por volta das 0 horas de sábado, quando tentava fazer esta rotunda. O embate foi tão forte que chamou a atenção de quem vive por perto. O carro vinha à direção do Costa Sol e ia diretamente à zona de Albazino. Despistou aqui, bateu-se o muro. Então caiu o carro. Logo ardeu. Tentamos correr, chegarmos aqui para podermos tentar acudir o fogo, não conseguimos. Não conseguimos e queimou o carro. A viatura incendiou-se pouco depois do embate, não tendo dado chance para o resgate das vítimas. Um casal acabou morrendo carbonizado. 2, 3, 4, 5 minutos chegou a polícia. Ligaram logo para bombeiros, chegaram aqui, tentaram, mas apanharam enquanto o fogo já estava, o carro já tinha queimado, já pessoas que estavam ali dentro já estavam a queimar diretamente. A polícia suspeita que a viatura vinha em alta velocidade, o que terá contribuído para o acidente. A informação que existe é que a viatura vinha a alta velocidade e despistou e chocou, portanto, contra o obstáculo fixo, depois de terem batido uma rotunda na circular de Maputo. Esta semana, segundo a polícia, a cidade de Maputo registrou 11 acidentes de viação. Além do embate contra a parede, uma viatura capotou na circular de Maputo. O Serviço de Urgência do Hospital Central de Maputo recebeu 85 pacientes vítimas de acidentes de viação. No total, foram mais de 900 pessoas que procuraram tratamento naquele hospital durante o final de semana. Durante o fim de semana, o maior hospital do país recebeu 967 pessoas, 2 das quais perderam a vida. Uma das vítimas sofreu acidente de viação e, apesar do pronto-socorro, não resistiu. Foi socorrido no lugar do acidente e entrou aqui. A equipe médica fez todo o possível, mas não conseguiram recuperar e ele perdeu a vida. O outro foi um paciente que entrou já numa fase crônica que também não conseguiu se recuperar. Então foram 2 óbitos durante este fim de semana. De sexta-feira a domingo, quase 300 pessoas feridas em acidentes de viação, quedas, mordeduras, cortes ou queimaduras deram entrada nos serviços de urgência do Hospital Central de Maputo. Por queda de 70 pacientes, acidente de viação tivemos 85 pacientes, também agressão física tivemos 34, queimadura 4, mordedura humana tivemos 10, ferida perforante arma de fogo tivemos 1 paciente, ferida perforante arma branca tivemos 3 pacientes e, por fim, acidente por via marítima tivemos 2 pacientes, foram recuperados e tiveram alta clínica. A malária e as doenças respiratórias foram responsáveis pela entrada de 677 pacientes. Ainda durante o fim de semana, 837 pacientes que estavam internados tiveram alta. Um agente da polícia na cidade da Beira responde por 2 processos crime e disciplinar. Ele é acusado de ter disparado e ferido 2 jovens na cidade. Um deles está em estado grave. Na madrugada do passado sábado, 2 jovens que se encontravam no interior desta casa de pasto, localizada no bairro de Praia Nova, na cidade da Beira, foram feridos por balas disparadas por um agente da polícia. Vamos recordar a história. Quando um policial chegou na madrugada de hoje, ele pediu entrar, então nós dissemos que estávamos a fechar. Ele esforçou porque queria beber e ele estava grosso. E nós lhe proibimos, dizer que não vamos vender bebida aqui. Então, pedimos para ele sair. Ultrapassando um pouco essa porta, tirou a arma, apontou-me na cabeça diretamente. Eu dei um empurro naquela arma. Naquela hora mesmo que eu dei um empurro, é aquela hora que ele disparou 2 tiros. Eu assegurei a arma, caiu com ele. Continua a disparar e foi atingir a segunda pessoa. Esta segunda-feira, a polícia na Beira confirmou que o autor dos disparos foi efetivamente um membro desta corporação, afeto a primeira esquadra. Este membro da Polícia da República de Moçambique efetuou alguns disparos, portanto, tendo atingido 2 cidadãos, portanto, estes que foram socorridos prontamente ao Hospital Central da Beira e que, segundo as informações, continuam internados a receber, portanto, tratamentos médicos. A polícia acrescenta que, tratando-se de um crime, a corporação já tomou as medidas necessárias contra o autor dos disparos. Ele está detido
e este auto seguirá, portanto, a sua tramitação normal e legal. Os níveis de cobrança de impostos e outras obrigações fiscais ao nível da região norte do país andam pela primeira vez nos últimos 10 anos abaixo de 60%. A autoridade tributária aponta a depreciação do metical, o conflito militar e a queda das exportações como os principais fatores. Esta informação foi revelada por Cristiano Dengo, diretor regional norte da Autoridade Tributária de Moçambique. Dengo explicou na ocasião que durante o primeiro semestre deste ano, os níveis de colheita de receitas nas províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa andavam pela primeira vez nos últimos 10 anos abaixo de 60%, não obstante a estabilidade que se registra nesta ponta final do ano fiscal. O responsável máximo da Direção Regional Norte da Autoridade Tributária de Moçambique aponta a desvalorização do metical e do conflito militar, para além da redução das exportações, como fatores que têm estado a contribuir negativamente para o baixo nível de colheita de impostos e outros direitos fiscais nesta região do país. Iniciamos o ano de uma forma não muito confortável, mas podemos dizer que agora estamos a encontrar uma ligeira estabilidade aceitável. Entretanto, para inverter este cenário, a Direção Regional Norte da Autoridade Tributária de Moçambique projeta implantar mais postos de cobrança de impostos e outros direitos fiscais. Os contribuintes são pessoas que também gostam de contribuir. Apenas eles encontram algumas dificuldades que são conjunturais, mas são pessoas com espírito mesmo de contribuir. A única situação que eles encontram também, que eles dificultam, são as distâncias. Mas como estamos a encurtar as distâncias, agora vamos a Ribau, também vamos ter naquela velha um posto lá também fixado. Vamos também termos na Mialo. Vamos facilitar para que eles cumpram com as suas obrigações. De referir que dos pouco mais de 10,4 mil milhões de meticais planificados para este ano, a Direção Regional Norte da Autoridade Tributária de Moçambique arrecadou até aqui 4,6 mil milhões de meticais. Num contexto em que os produtos de primeira necessidade tendem a ser mais caros, há quem não precise gastar tanto para comprar hortícolas. Algumas pessoas transformaram os seus quintais em hortas para poupar algum dinheiro. A horta é um auxiliar das minhas contas. As contas do mestre de obras, que vive no Albazine, arredores da cidade de Maputo, ficaram ligeiramente aliviadas. É que hoje, Ernesto não precisa comprar alguns produtos: tomate, cebola, alho, até mandioca. Neste pequeno espaço, cultiva um pouco de tudo, o suficiente para evitar comprar os mesmos produtos que no mercado estão mais caros. Quando você vai ao mercado, compras esses produtos da primeira necessidade, o valor é um pouco elevado do que quando você tem a horta em casa. O jovem mestre de obras descobriu que, para além de poupar dinheiro, pode tirar outras vantagens. Em vez de consumir um produto que às vezes está há 10 dias com uma pessoa que está a vender, você pode consumir algo que está a tirar naquele momento e ainda tem um valor nutritivo elevado. Para além do Ernesto, há mais vizinhos a cultivar. Dona Mariamo é outra apaixonada pelo plantio de verduras no quintal. Ela conta que, mais do que paixão pelas plantas, também está preocupada em reduzir gastos. No seu pátio, o verde das hortícolas chama a atenção. Sempre quando quer cozinhar, vem tirar aqui na maçã. Sim. Assim, o que a mãe gosta de cozinhar aqui, das coisas que existem? Todas as coisas. Quando quero fazer sopa, é aqui mesmo tudo. Sim. Okay. Cebola tem também. Na parte de badia, hortaliça também. Ainda nas bandas de Albazine, encontramos o Sr. Armando, de 76 anos. Tal como Ernesto, ele foi mestre de obras, mas com a idade ganhou outras habilidades. Os lentos passos que dá não significam fraqueza. Tem muita força ainda? Tem. Se não tem, como cá dizer? Ele dedica grande parte do seu tempo a cuidar da horta, sua fonte de sustento. Esses canteiros todos para a minha sobrevivência. Ok. Produz o que basicamente aqui? É couve, alface, feijão, milho. Para minimizar os custos com a água, Sr. Armando construiu um poço para a irrigação da horta.
Neste período de inverno, propício para o plantio de hortícolas, mudas, estrume e outros produtos, estão sempre disponíveis em qualquer lugar. Do subúrbio à cidade. Encontramos um exemplo de que mesmo nos prédios é possível produzir. Que elas estejam no sentido inverso. Esta é Regina Charumar, conta que está há 2 meses no centro da cidade e porque de onde vem tinha uma horta, decidiu fazer uma na sua varanda. Com um pacote de cimento que está mais ou menos 70, 90 meticais, tu consegues ter alface para, sem querer exagerar, mas para 6, 7, 8 meses. Então, se quisermos olhar para a recompensa, nós temos muito mais recompensa plantando em casa do que comprando. Regina explica que não é preciso gastar muito para ter algo semelhante. Eu levo a minha terra para plantar na Macha, mas se não tiver a possibilidade de ter esta terra, pode usar uma terra normal, basta que tenha um pouco de casca de ovo, banana, sobra de alimentos que podem ser reciclados e usar para plantar. As cebolas estão praticamente... Esta é a segunda plantação a fazer e conta que tem mais planos para preencher a sua varanda. Nisto tudo, fica uma ilação. No subúrbio ou na cidade, é possível em pequenos espaços produzir. Imagens são de Rogério Manhate, Bartomeu Langa, Raul Massing, para a STV. E nós fazemos uma breve pausa, voltamos já a seguir e voltamos com mais notícias. Até já. Todas as questões ligadas à qualidade e quantidade de produtos e serviços convergem num só programa. Hora do consumidor. Cordiais saudações, estimados telespectadores. Ora viva, muito boa noite. Todas as terças e quintas, a partir das 18 horas, na STV Notícias, os consumidores cruzam preocupações junto de especialistas na área. Eu pedi 5 quilos de feijão. Tinha uma balança. Eram 4,5. Deixa o cobrador é a mesma coisa. Nossa missão é transportar o povo. Não anda bem, mas o que falta, o pior serve. Quando chega no hospital, por exemplo... Nós temos que pedir fatura. Tem que informar onde é que adquiriu para eles fazer um trabalho. Não é uma prática recomendável. E responsabilizar o mentor. Ninguém nasceu a escrever. Traz benefício para o público. Fazer nada. Para mais uma hora do consumidor. Em Moçambique é preso pilha galinhas. Tivemos que fazer sem nós. À quinta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. O que tem a dizer a tudo quanto se falou? Eu também não sou verdadeiramente moçambicano. Alguma coisa estava a afetar este relacionamento. Ele próprio deveria ter essas características todas. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Afinal de contas, com que fundos contam para trabalhar? Fazer algumas adaptações. Maior transparência na gestão. Neste momento é quase impossível. Faz sentido. Durante a guerra mataram uma série de civis a tirar os cadáveres dentro da cisterna. O que nos sugere este desabafo? Grande Entrevista, às 23 horas, na STV Notícias. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Seguimos com as notícias na noite informativa.
A Estrada Nacional número 1, ao longo da ponte sobre o rio Licungo, já está a beneficiar de obras de reposição definitiva. O troço estava há mais de 1 ano e meio danificado devido às enxurradas que deitaram abaixo a ligação norte e sul em janeiro de 2015. As obras de reposição da Estrada Nacional número 1, mais concretamente ao longo do rio Licungo, já estão em curso. O empreiteiro estima que até finais deste mês as mesmas serão entregues ao Estado moçambicano. Trata-se, portanto, de um troço que esteve condicionado há cerca de 1 ano e meio. Em janeiro de 2015, a ponte sobre o rio Licungo desabou, rompendo assim a Estrada Nacional número 1. Depois seguiram trabalhos de emergência que, na sequência, não permitiam o trânsito com segurança de veículos. Hoje, envolvido mais de 1 ano e meio, as máquinas estão a roncar no terreno, visando a reposição definitiva desta importante via. Poderíamos dividir os trabalhos em 3 vertentes. Primeiro seria, portanto, a construção de pavimento, passeios e guardas do lado sul da ponte sobre o rio Licungo. Depois um trabalho de maior magnitude já no encontro norte, que vai beneficiar de um alinhamento, porque neste encontro havia um desvio. Portanto, esse alinhamento será feito com pedras, arrumando pedras de grande dimensão, mais a construção de pavimento, mais a construção de guardas, mais a construção de passeios. E uma última vertente, que seria trabalhos de certa magnitude no que diz respeito à terraplenagem ao longo de 140 metros, também para a construção ou reforço do pavimento existente, portanto, do lado norte, pavimento esse que foi bastante afetado pelas chuvas, mormente no que diz respeito a elevados níveis de erosão do lado norte. E para tornar possível os trabalhos ao longo da ponte sobre o rio Licungo, o empreiteiro está a bloquear a parte sul e norte, por forma a permitir os trabalhos. Por aquilo que vimos aqui, há congestionamento derivado a este cenário. Aliás, não há outra hipótese, caso contrário as obras não vão ter lugar. Com imagens de São Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Mucuba. Os automobilistas ouvidos pela STV mostram-se satisfeitos com trabalhos de reposição da Estrada Nacional, que vai facilitar a circulação de pessoas e bens. Para mim, o caso, eu estou a gostar quanto aos serviços que estão a fazer, porque daqui, pelo menos daqui a 1 mês, acho que vamos passar uma boa atividade, porque nós estamos aqui no momento a passar com muita facilidade mesmo. E eu estou a gostar mesmo, temos se arrasca, que esta ponte para chegar a uma fase que a gente pode, com as próprias chuvas, não podemos conseguir passar por aqui. Sim, sim. Vale a pena? Vale a pena dessa forma, assim, já está bem construída a ponte. Sim. Estão a trabalhar, o trabalho está a andar. Daqui a pouco acho que vamos passar sem engarrafamento. Vale a pena a ponte reposta, perdemos tempo, mas a qualidade está a sair. Está num bom ritmo, isso importa bastante, que daqui a pouco tempo, né, haja uma boa transitabilidade, né? É isso que todo mundo está esperando. Fazia por acaso, fazia. Isso é que nos interessa. Pronto, em situações difíceis, mas fazia-se, né? É isso, estamos de parabéns todos. Estamos a gramar assim, porque isso é bonito assim. Fazia falta já? Havia falta, maninho. E como é que passavam antes? Antes estávamos passando mal, ainda na canoa. Olhamos agora para as notícias do estrangeiro. O atual presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, leva vantagem na contagem de votos das eleições presidenciais da última terça-feira. O principal adversário alega fraude e exige recontagem dos votos. Edgar Lungu, do Partido Frente Patriótica, lidera a eleição presidencial com 50,14%, à frente de Hakainde Hichilema, com 47,7% dos votos. Até o último domingo, já tinham sido contabilizados os votos de 132 dos 156 círculos eleitorais, o que corresponde a 85% do total, anunciou a Comissão Eleitoral da Zâmbia ontem em entrevista coletiva.
O líder do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, Hakainde Hichilema, disse que houve fraude, por isso exige uma recontagem de votos no distrito de Lusaka, por uma questão de eleições livres, justas, credíveis e transparentes. Hichilema disse ainda que a contagem paralela dos votos feita pelo seu partido dá-lhe uma vantagem folgada de 80% dos votos. O líder da oposição reitera que a demora na divulgação oficial dos resultados é própria de um processo eleitoral viciado. Mas a Comissão Eleitoral Zambiana diz que o atraso está ligado a um grande número de eleitores que foi às urnas. Mais de 56,22% dos eleitores inscritos foram votar, muito acima dos 32% do pleito anterior. Zâmbia é conhecido por sua relativa estabilidade e por ser uma das democracias mais bem-sucedidas da África. No entanto, a campanha eleitoral foi marcada por semanas de confrontos entre apoiantes da oposição e do governo. O grupo radical Boko Haram divulgou um vídeo com supostas estudantes de Chibok sequestradas há 2 anos no nordeste da Nigéria. As imagens não são claras, mas o grupo radical Boko Haram garante tratar-se das mesmas jovens que foram raptadas há mais de 2 anos em Chibok, no nordeste da Nigéria. Ao longo dos 11 minutos de vídeo, um homem de cara tapada refere que muitas das estudantes sequestradas foram mortas durante os bombardeamentos e que pelo menos 40 se casaram. Recorde-se que 57 das 256 estudantes conseguiram fugir pouco depois de terem sido sequestradas em abril de 2014. Mas o destino das restantes continua a ser uma incógnita até maio, a altura em que os extremistas divulgaram o primeiro vídeo. Este ano, o governo nigeriano recebeu uma nova prova de vida de algumas das jovens. Criado em 2002, o Boko Haram pretende instaurar o Estado Islâmico no norte da Nigéria. 18 pessoas morreram ontem em Alepo, na Síria, depois de vários ataques aéreos a norte da cidade. Foram alvos de ataques um mercado e um hospital na aldeia de Kafr Amra. Depois de rompido o cerco a Alepo por parte das forças rebeldes, a contraofensiva das tropas governamentais sírias, apoiadas pela Rússia, não se fez esperar. Vários ataques aéreos a norte da cidade, em locais como um mercado e um hospital na aldeia de Kafir Amra, fizeram pelo menos 18 mortos. Outro ataque mortífero, desta vez por parte de um bombista suicida, fez pelo menos 15 vítimas na fronteira de Atman, entre a Síria e a Turquia. O bombista fez-se explodir num autocarro que transportava combatentes rebeldes. Entretanto, em Manbij, também na zona de Alepo, a hora é de festejar para o regime de Bashar al-Assad, depois da libertação da aldeia, até agora nas mãos do grupo Estado Islâmico, por parte das forças democráticas sírias. E agora a habitual janela para o desporto. Usain Bolt mostrou uma vez mais que não tem rivais à altura nas provas de velocidade e festejou a 3ª vitória consecutiva na final olímpica dos 100 metros no Rio de Janeiro. O jamaicano completou o etômetro em 9 segundos e 81 centésimos e levou ao melhor sobre o norte-americano Justin Glayton. Já o canadiano André de Grace completou o pódio. Bolt tem agora um total de 7 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Não fui tão veloz, mas estou feliz por ter vencido. Senti-me como se estivesse num estádio de futebol. A energia que senti foi incrível. Disse Bolt, que depois acrescentou que vão sempre existir pessoas que duvidam da sua forma, mas está melhor que na temporada passada. Recorde-se que o atleta sofreu, no início de julho, uma lesão muscular, sendo forçado a ficar 3 semanas afastado das pistas. Bolt compete mais uma vez esta terça-feira no Estádio Olímpico, nas eliminatórias dos 200 metros rasos e na quinta-feira nas primeiras provas de 4 por 100 metros. Em ambas, também há a ambição do tricampeonato olímpico. O dia ficou também marcado pela vitória de Wade van Niekerk nos 400 metros. O sul-africano não fez a coisa por menos e bateu um dos recordes mais antigos no mundo do atletismo ao retirar 15 centésimos à marca que Michael Johnson tinha estabelecido em 1999. O novo recorde é agora 43 segundos e 3 centésimos. Campeões. E o campeão de golfe, portanto, 112 anos depois, é o britânico Justin Rose,
que sagrou-se, portanto, campeão olímpico de golfe e vencendo a medalha de ouro no torneio masculino, que marcou o retorno da modalidade aos Jogos após 112 anos. Campeão do Open em 2013 e 12º classificado no ranking, Rose chamou a atenção desde o primeiro dia de disputas, quando acertou pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos um hole-in-one, jogada raríssima, em que o golfista acerta a bola no buraco com apenas uma tacada. Rose competiu tacada a tacada com o sueco Henrik Stenson, mas conseguiu completar as 4 voltas do campo com 268 jogadas, 2 a menos que o rival, que ficou com a medalha de prata. O bronze foi para o americano Matt Kuchar, que precisou de 271 tacadas para concluir a prova. Sinto-me mais feliz do que nunca. Foi o melhor torneio que já disputei. Foi como a mistura de um campeonato de golfe e o carnaval. Foi único, incrível. Conseguimos mostrar o golfe ao Brasil. Estou feliz que tenha sido tão disputado. Isso é bom para o desporto, comentou o britânico, que tem o apelido de Homem de Gelo. O brasileiro Adilson da Silva, único representante do país na prova, terminou empatado com outros 3 atletas na 39ª posição, com 285 tacadas. Recuperamos agora a notícia da abertura desta noite informativa. O administrador do distrito de Vanduzi foi afastado do cargo por alegada suspeita de corrupção e abuso de poder.